Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo algum comentário, né, sobre, de repente, o Felipe Melo ser convidado para ser treinador da base do Fluminense. Aonde eu vi, estava falando que poderia começar pelo Sub-20, né? Aí eu vi alguns comentários, algumas pessoas criticando, outras elogiando. Eu acho o seguinte, o treinador do Sub-20 do Fluminense é um muito bom profissional, Felipe Canavan, é muito bom treinador. Só que atualmente ele não tem peças suficientes para isso, né? O Sub-20 Fluminense é muito fraco. Eu tenho visto alguns jogos, deu uma melhoradazinha agora no final, mas acho que ele está em 12º lugar no Brasileiro. A equipe é muito fraca, centroavante, o time é muito fraco. O sub-15, sub-16, sub-17 são times bons, né? Mas o sub-20 realmente está muito deficitário, muito fraco. Aí não tem jogadores nem para passar pro profissional. Agora eu acho que se o Felipe Melo fosse treinador da base, em parte seria muito bom, porque além da experiência que ele tem já no futebol, ter feito curso já para ser treinador e tudo, ele é um cara que tem moral, tem respeito, é bom de grupo, é bom e de vestiário. Os jogadores da base iam ter um respeito muito grande por ele, por tudo que ele fez, pelos títulos todos que ele conquistou. Então é outro patamar, né? Apesar do Felipe Canavan ser um excelente profissional, o Felipe Melo viria com uma bagagem bem grande em relação a isso. Como treinador, a gente tem que ver qual seria o método que ele adotaria para ser treinador. Agora, por moral, por respeito, por ambiente, por experiência de futebol que ele jogou durante muito tempo, parou há pouco tempo, eu acho que seria bom. Que aí poderia até o nome dele, né? Só o nome dele poderia ajudar o Fluminense a captar melhores jogadores, que ele, com a experiência que ele deve conhecer dirigentes de vários clubes, poderia conseguir com mais facilidade alguns bons jogadores para a base do Fluminense, além do, 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 dos profissionais que fazem a captação de jogadores, né, os scouts. Ele também já tem experiência em alguns clubes de alguns jogadores que tem ali. Eu acho que seria uma boa. Eu acho que seria uma boa. Vamos aguardar para ver, mas pelo que estão falando aqui, em princípio, nem o Mário Bittencourt, nem o Matheus Montenegro ainda falaram nada sobre isso, porque eles conhecem o Felipe Canavan e sabem que ele é um bom treinador, um bom profissional. Aí por enquanto não tem nada aí, mas onde há fumaça, há fogo, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece. E agora falando dos reforços, eu tenho que ver, eu acho que eu estava vendo, foi hoje de manhã o Lessa falar, que quase todos os clubes estão em compasso de espera, né? Pelo menos assim, para o público, né? Não é que não estejam trabalhando, mas estão em compasso de espera. Porque tem profissionais que estão aguardando a Copa do Mundo para saber quem que vai poder contar. Por exemplo, o Fluminense não sabe se o Canóbio vai ter interesse de algum clube de fora, depois que acabar a Copa, vai depender. Hoje eu acho que o Uruguai faz seu primeiro jogo. Aí não sei se ele desempenhar, fizer uma grande Copa, ele fica mais valorizado. Então, aí não se sabe como vai ser. Se o Serna vai ter alguém interessado, ou se já tem, a gente não está sabendo. Tem vários jogadores que o Fluminense pode dispensar. Tem o caso do Nino, vamos dizer, pela zaga. Tem o Ignácio,
o Freitas, que tem interesse de time de fora, a gente não sabe, mas tem que pode sair. Freitas, Ignácio, Igor Rabelo, né? Aí só na zaga são 3. Ali no meio de campo tem o Otávio, que de repente pode ter algum clube interessado, o Otávio, o Bernal, parece que o Betis tem interesse. Falaram até de uma troca sobre o Deola, né? Acho que é Nelson Deola, e o Betis ainda dando mais um dinheiro para o Fluminense. Eu não sei se seria uma boa, porque o Bernal, o Fluminense não tem o passe todo dele. Eu acho que comprou 70%, a outra parte é do clube dele, né? Então aí o Fluminense, se fizesse a troca e recebesse um dinheiro, teria que pagar ao clube que é dono do passe dele, ou o Fluminense só venderia a parte dele e o jogador continuaria com a parte que é do outro clube, eu não me recordo agora o nome, lá com esse clube para ser vendido depois e ele receber o dinheiro. Então tem que aguardar também para ver isso. O Bernal, o Otávio, não sei se vai aparecer alguma coisa pro Hércules, pro Nonato, eu não sei. Agora, tem os pontas, né, que é o Serna, o Canóbio, como é que é, o Soteldo. Não sei se vai aparecer alguma coisa também pro John Kennedy. Então a gente tem que aguardar primeiro, né? O que o Fluminense tem, pelo menos aparentemente tem corrido atrás, fez uma proposta, recebeu a contraproposta e estava se preparando para fazer uma outra proposta. Não sei se já fez, se parou, depois do que o Felipe Melo falou, que o Nino, que é o Nino que eu estou falando, que o Nino em princípio não recebeu, não fez acordo salarial com nenhum clube. E, em princípio, não deve sair de lá. Se sair, é só para a Europa. Também acho que não bate muito com o que estava acontecendo, apesar de eu confiar no Felipe Melo, mas não bate muito com o que estava acontecendo, que o Nino queria voltar para o Brasil por causa do filho dele que nasceu com problema de saúde. Aí ele queria que o filho dele fosse criado perto das famílias, né, tanto dele quanto da esposa dele, aqui no Brasil, para ser mais fácil o tratamento dele, com a linguagem em português, tudo isso, junto das famílias, seria bem mais fácil. Aí do nada ele mudou de querer continuar na Europa. Na Europa também vai ser uma linguagem diferente. Será que ele vai conseguir sair do Zenit e ir para outro clube? Tem alguma proposta? Eu não sei, eu tenho que aguardar, porque o Fluminense pode fazer uma outra proposta, né? Então, eu acredito que ainda tem esperança dele vir. Mas não sei, vamos ver. Independente disso, o Fluminense tem que já ir em cima de outros zagueiros. Eu escutei falar do Dantas, o Thiago Ferreira do Hora do Flu, tinha falado do Dantas, que ele estava aqui no Rio, aí que talvez estivesse negociando com o Fluminense. Seria uma boa. É um grande jogador, mas como eu falei ontem, é um jogador que joga em time pequeno. Será que se ele viesse para o Fluminense, iria acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o James, que também jogou muito pelo Mirassol, pelo Brasileiro, contra grandes clubes. Mas quando veio para o Fluminense, sentiu a pressão de uma grande torcida. Será que o Dantas também iria ou irá sentir se vier? Tem que vir, além dele, um jogador cascudo, de peso, bom, que não sinta o peso de jogar num time grande. Mesmo que sendo brasileiro ou estrangeiro, mas que não sinta o peso de jogar num time grande. Então seria melhor um zagueiro assim que já tivesse jogado no Brasil ou que esteja jogando no Brasil e que não tenha feito aí dos 13 jogos. Então, sem ser o Nino, eu não sei qual o jogador que poderia vir como zagueiro. Teria sido 2 zagueiros. O Thiago Silva,
Se o Nino não vier, não acredito que o Thiago Silva venha. Se o Nino vier, tem uma possibilidade dele vir, mas não é concreta. Pode acontecer, mas não é concreta. Ele está de férias, dizem que ele tem proposta de outros clubes, está analisando para depois tomar a decisão. Eu, sinceramente, não sei o que pode acontecer. Em relação ao meio-campo, esse Deola, ele jogou muito bem na Copa do Mundo de clubes. Parece que ele foi lá para o Betis. Eu acho que ele, se eu vi certo, eu acho que ele sofreu uma contusão. Aí depois não rendeu bem mais do jeito que ele estava rendendo. Será que se ele viesse para o Fluminense iria render bem? Será que a torcida iria ter paciência com ele? Ele é um grande jogador, eu acho. É melhor do que o Bernal. Então, eu acho que seria uma boa. Se viesse com um retorno financeiro, seria uma boa. E os zagueiros, se o Freitas for embora, realmente tem que trazer algum zagueiro para jogar ali. Que eu não tenho confiança no James. O Midian jogou muito bem lá contra o Cruzeiro, mas foi uma partida. Será que ele vai conseguir jogar sempre assim? E teve alguns erros. É normal, o zagueiro também erra. Qualquer jogador, qualquer posição erra. O Fábio, que a gente endeusa tanto ele, acha ele um grande jogador, também endeusou ele, também falha. Teve algumas falhas durante o ano. Então todo jogador, Martinelli, que tem sido endeusado todo mundo, até por mim, também falha. Então, falhar todo mundo falha, mas parece ser um bom jogador. Então, eu não sei, espero que a diretoria do Fluminense não esteja de férias, esteja trabalhando, acredito que sim, porque eles dois parecem ser profissionais que correm atrás, tanto o Mário quanto o Matheus Montenegro, parecem que correm atrás, então acredito que eles já estejam correndo atrás de reforços. Se não tiver como vir o Nino, que já estejam com a opção B ou opção C para virem para o Fluminense, que é a posição mais crítica do Fluminense, né? Realmente a zaga do Fluminense deixa muito a desejar. Não é só a zaga, né? Porque a marcação, quando o Fluminense ataca com muita gente. Na hora que toma um contra-ataque, a zaga fica muito exposta. Então, é difícil. Mas os cruzamentos pelos lados, eu já escutei alguém falar que não tem nada a ver, tem sim, cara. Se você deixar ou chutar pela frente, o cara ficar lá sozinho, tem como fazer. Ou se for pelas laterais e cruzarem, o atacante que vem de frente correndo tem muito mais impulsão do que o zagueiro que está ali parado só pulando. Mesmo que o zagueiro seja mais alto que o atacante. É simples, é questão de química, de física. Então, tem que ter também o Zubeldia tem que treinar melhor isso, independente dos zagueiros que vêm. Espero que venham dois grandes zagueiros, mas tem que ter o treinamento para marcar melhor ali, tanto no meio de campo, que a marcação no time, a grande marcação de um time, começa no ataque. Quando o Canóbio está jogando, melhora um pouco a marcação, porque ele tenta marcar, ele corre o campo todo, mas todo mundo tem que marcar, não é só ele. Então vamos ver, se o Canóbio sair, tem que vir um grande jogador para o lugar dele. O Hulk vai jogar como? Vai jogar junto com o John Kennedy, se ele ficar, aí vai ser um jogador a menos no meio campo, vai jogar um ponta só, se ficar o Canóbio ou o Serna, porque uma das pontas de repente fica com o John Kennedy. E como é que vai ficar o Savarino? Vão ser só 2 meias. O Savarino vai ser esse ponta que vai jogar, e o Canóbio não joga. Tem que saber como é que o Zubeldia vai escalar o time. Isso também depende dos jogadores que vão sair e os jogadores que vão ficar. Isso é o troço que agora, essa semana, que está começando, hoje é dia 15. O Fluminense volta dia 23, semana que vem. 15, 7 e 22. É terça da semana que vem que o time volta a treinar. Nesse dia 23 já deve ter proposta por jogadores do Fluminense e proposta por jogadores para chegar.
Então a gente tem que aguardar realmente o que vai acontecer. Espero que os dirigentes do Fluminense, o Matheus Montenegro e o Mário Bittencourt, não deixem acontecer o que aconteceu no início do ano, que a gente acabou trazendo um centroavante com uma fortuna, porque ficou correndo, e os caras botaram o preço lá em cima, e aí o Fluminense trouxe o jogador por uma fortuna que não tem jogado bem. Eu acho que ele é um bom jogador, não é um craque, mas sabe fazer gol. Pô, fez 4 gols contra o Flamengo, só que só 2 valeram. O cara não é ruim, mas ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro, demora. Todo mundo sabe que o jogador que vem de outro país normalmente demora a se adaptar. O Arias levou mais de um ano para se adaptar ao futebol brasileiro. O Lúcio Costa foi uma exceção. Ele e alguns outros, poucos, chegam e já se adaptam de cara. Mas ele também é um cara mais experiente, não é nenhum jogador novo, né? Os outros jogadores que têm vindo ainda são novos, são jovens, então demora bem mais. Qualquer jogador demora um pouco para se adaptar. Então vamos aguardar para ver. Acredito que essa semana tem alguma notícia, ou de saída ou de chegada, ou alguma notícia sobre o Nino ou de outro zagueiro, e de repente deve ter alguma notícia também sobre a SAF. Acredito que a SAF tem alguma coisa a ver sobre a possível contratação ou não do Nino ou de outros reforços. Vamos aguardar para ver, que deve ter algumas notícias essa semana. Vamos ver. Agora vamos falar o que eu normalmente falo. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico todo dia, de segunda a segunda, com a minha esposa, vendendo açaí, né, de meio-dia à meia-noite. Aí eu para desestressar, procurei fazer alguma coisa como uma terapia na parte da manhã. Como eu sempre assisti, desde que começou a ter, né, esses YouTubes que falam sobre o Fluminense, aí, apesar de eu não saber fazer nada direito aqui na internet, aí eu comecei a pensar e fazer, né? Será que eu faço um canal? Aí pensei em fazer. Aí um dia a sobrinha da minha esposa, a Monique, veio aqui, pedi ela para me ensinar a fazer o canal. Eu fiz o canal, mas como que eu ia dar as notícias? Eu não sei botar nada na internet direito, não tenho ninguém infiltrado lá no Fluminense para me falar as notícias. Aí que eu pensei, tem os YouTubes que falam sobre o Fluminense que eu confio mais, né? Que normalmente falam 99% que eles falam é verdade, que eles procuram correr atrás, quando eles falam, normalmente é verdade. Aí o que eu fiz? Eu comecei a falar, né, dou o nome desse YouTube, do canal deles, falo a notícia aqui, né, dizendo que foi esse YouTube que falou, ou esses YouTubes que falaram, né, porque também tem um que é o canal que são vários juntos, que é o Jornada KTO. Então aí comecei a falar ou então quando eu não vejo nada deles, ou quero dar só minha opinião, eu dou minha opinião. Aí a minha opinião cabe a vocês que assistem os vídeos, ou que estão inscritos também no canal, achar que está correto ou não. Se achar que está errado, manda mensagem e fala que não gostaram, que acharia melhor ter falado isso ou aquilo. Se achar que está correto, coloque lá também para mim, por favor, para me ajudar. Tá? E para surpresa geral, eu pensei de não ter nem 50 inscritos, aí estou com 843 inscritos. Aí o que era uma terapia tornou-se uma coisa mais séria para mim. Aí o que acontece? Agora eu estou empolgado, estou pedindo a todo mundo para pedir os amigos para se inscreverem, que eu pretendo chegar até acabar a Copa do Mundo, pelo menos. Antes era até começar, eu não consegui, agora é até acabar a Copa do Mundo, pelo menos, aos 1.000 inscritos. Meu primeiro passo é chegar aos 1.000 inscritos. Aí eu peço apoio a todos que estão inscritos no canal, para, por favor, se cada um que está inscrito no canal conseguir um inscrito para o nosso canal, eu vou chegar quase a 2.000 inscritos. Aí eu alcanço a meta. Aí por isso eu peço
um favor a todos vocês que estão inscritos no canal. Que por favor dê o like, compartilhe, dê o hypar para melhorar a pontuação do canal e peço a todas as suas amigas e amigos que não estiverem inscritos no canal para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar, tá? E vocês que às vezes assistem o vídeo e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peça a todas as suas amigas e amigos que não tiverem inscrito também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar nosso canal, o YouTube a expandir nosso canal, né, para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, né? E aí nessa parte eu estou feliz. A outra parte, todo mundo sabe, eu tenho falado também, eu tenho 2 Pix, espero contar com a colaboração de todos, porque eu estou fazendo um vídeo num arco, né, que minha neta deixou cair, quebrou, até o fiozinho desse arco partiu também, aí está sem iluminação, o meu celular é bem obsoleto também, não sai uma imagem legal nem som. Aí, se vocês puderem colaborar com o Pix, aí eu vou juntar o dinheiro para tentar comprar algum equipamento melhor para cá e também um moralzinho para botar atrás para ficar legal sobre o Fluminense, né? Os 2 Pix são do Banco PicPay. Tem, um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de passo. Aí tem um número menor. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar e ajudar o nosso canal, os 2 Pix são do Banco PicPay, estão com o nome de Paulo Roberto. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já, desde que não faça falta a nenhum de vocês e que seja de coração. Um abraço a todos, tenham uma linda semana, uma linda segunda-feira e até a próxima, se Deus quiser.